alunos confeiteiros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um curso, mais um treinamento o nosso treinamento Bolos da Vovó. Esse curso, esse treinamento é super simples, é super fácil, vocês vão tirar de letra todas as receitas e com certeza vão ganhar muito dinheiro, porque são receitas muito práticas que vocês vão fazer com ingredientes que vocês vão ter em casa, vão poder treinar, praticar e são receitas deliciosas, super lucrativas, um ótimo rendimento. E eu estou aqui para dar algumas dicas para vocês antes de iniciarmos nossas aulas. Então, tem coisas muito importantes que vocês precisam saber com relação a esses bolos caseiros. São dicas super simples que vão fazer muita diferença para vocês. Primeira coisa, na seleção dos ingredientes. Eu tenho aqui farinha de trigo. Sobre a farinha de trigo, o que eu tenho a dizer a vocês é que nunca, em hipótese alguma, utilizem farinha com fermento. Por quê? Não sabemos a quantidade de fermento que se tem em cada grama de farinha. Ou seja, nós utilizamos aqui uma medida caseira. Como já diz, o bolo caseiro, o bolo da vovó, é aquela medida caseira que faziam antigamente. Então, a gente ia na casa das nossas avós, até na casa das nossas mães, tem aquele bolinho para o café da tarde, para o café da manhã, que é delicioso. Ninguém usava balança na época. Então, assim, o legal é que essas receitas vão dar certo você tendo uma balança ou não. Ter uma balança é indispensável para quem quer trabalhar com confeitaria. Porém, nessas receitas, nossas medidas são as medidas tradicionais. Então, medimos em xícaras e colheres, certo? Lembrando que, se nós utilizamos uma farinha de trigo com fermento, não é possível prever a quantidade de fermento existente na quantidade de farinha que utilizamos. Por exemplo, a maioria de nossas receitas nós utilizaremos 2,5 xícaras de farinha de trigo. Não é possível saber se tem uma colher de fermento, se tem meia, se tem 2, não é possível saber. Então, nós não podemos mexer na quantidade de fermento da receita. Sendo assim, o fermento que nós adicionamos na receita mais o fermento da farinha vai fazer a sua massa desandar. E se você utiliza uma farinha com fermento, porém, você não quiser utilizar o fermento e o fermento dessa farinha não for suficiente, o seu bolo também não vai crescer e pode ficar solado. Então, não utilizem em hipótese alguma farinha com fermento, utilizem farinha de trigo normal. Não importa se vocês vão utilizar a farinha mais barata ou a mais cara, o resultado será sempre o mesmo, ok? Procurem sempre uma marca que vocês conhecem, que confiam e utilizem sempre nas suas receitas, certo? Outra coisa muito importante, ovos. Nunca, em hipótese alguma, utilizem ovos pequenos. A gente tem que utilizar ovos grandes. Os ovos grandes, eles têm no mínimo 60 gramas. Você não precisa utilizar o ovo jumbo, que é aquele com mais de 70 gramas. Ele tem em torno de 75 até 80 gramas, o jumbo. Porém, você pode utilizar o grande ou o extra, que é em torno de 60 até 70 gramas, que é um ovo grande. Se você utilizar ovos pequenos, às vezes onde você mora, você tem... não compra ovos, você mora em um local onde você cria galinhas e ela bota e você usa esse ovo. O ovo dela é pequeno, aumente a quantidade de ovo. Considere que o peso do nosso ovo aqui em cada receita é aproximadamente 60 gramas. Então, se o ovo for muito pequeno, ele às vezes não chega a 40 gramas. Então, você vai ter que fazer equivalência para poder utilizar. A maioria de nossas receitas, nós utilizaremos 3 ovos. Então, você já tem uma base que é uma média de cerca de 180 a 200 gramas de ovos em cada receita. Se os seus ovos forem muito pequenos, você terá que adicionar um pouquinho mais, tá bom? Outra dica muito importante.
nossas formas. Nós utilizaremos, na maioria das vezes, acho que com exceção de uma única receita, que vocês verão numa forma sem furo, né? Essa forma sem esse buraco, essa forminha que não é a de pudim. Apenas uma das nossas receitas foram feitas em uma forma assim. Então, as outras todas em forminhas assim, com furo, forma para pudim. Nossas receitas têm um rendimento de 2 assadeiras de 20 centímetros. Essa daqui tem 22 de diâmetro e essa tem 18. Então, não tem problema que a diferença é muito pequena, eu posso utilizar. Se você tiver uma assadeira de até 25 centímetros e uma que seja de uns 20, pode utilizar que também vai dar certo, vai dar 2 bolinhos lindos. Se você quiser fazer em uma única assadeira, lembre de medir a sua assadeira com litros. Então, as nossas massas crescem numa assadeira que tem a capacidade de até 3 litros. Como que você mede isso? Você pega uma jarrinha que tem a indicação de 1 litro e vai preenchendo 1, 2, até dar 3 litros. Se a sua forma, até aqui a parte de cima, couber 3 litros de líquido, significa que ela assa uma massa inteira de uma vez. A dica que eu dou para vocês é que vocês utilizem sempre mais de uma. Por quê? O tamanho tradicional dos nossos bolos, o que encontramos por aí nas lojas, é um tamanho mais ou menos assim, não muito grande, não muito exagerado. Ou seja, se fizermos assim sempre em 2, nós teremos a nossa receita com um rendimento de 2 formas. Então, podemos ter um lucro maior. Em vez de vender uma receita, digamos que nós vamos vender um bolo por R$20. Nós teremos 2 bolos por R$20 cada um, e não apenas um. Porque o bolo muito grande, por mais que você queira cobrar um pouco mais, você não consegue cobrar um valor tão alto por ser um único bolo. Vendendo 2, você consegue ter um lucro maior e o seu retorno é melhor. Como que vocês devem utilizar essas formas? Untadas e enfarinhadas, sempre, com exceção dos nossos bolos com calda caramelizada no fundo, com as frutas caramelizadas. Tirando esses bolos, todos serão untados e enfarinhados de baixo até em cima, tá bom? Não são que nem aqueles bolos de festa que a gente unta só o fundo da forma. Não, esse você pode untar a forma inteira, tá bom? Nosso principal aliado nessa nossa jornada dos bolos da vovó será esse equipamento aqui. O liquidificador. Todas as nossas massas, elas são massas que precisam ser misturadas. Ou seja, são massas cremosas que não há necessidade de aeração. A gente não precisa bater o ovo, deixar ele aerado, colocar o açúcar, fazer aquele suspiro para depois colocar a farinha com cuidado, delicadamente, para poder fazer com que a massa cresça antes de ir para o forno. Não. Todas as nossas receitas serão massas que nós vamos apenas misturar e homogeneizar todos os ingredientes para depois levar para o forno. Então, o que a gente precisa é só um liquidificador. Você não vai precisar, para nenhuma dessas receitas aqui no nosso curso, não precisa de batedeira, não precisa de nenhum outro equipamento, a não ser o nosso liquidificador e, claro, o seu fogão, seu forno para assar os seus bolinhos. Com relação às nossas massas, você vai sempre, se você anotou a sua receita em algum lugar, se você esqueceu, eu não posso abrir, ou estou na casa de algum parente, quero fazer um bolo, eu lembro da receita, mas eu não lembro o preparo. Lembre-se sempre, ingredientes líquidos com os ovos, bate primeiro. E os ingredientes em pó, que são os sólidos, por último. O fermento é o último de todos. O açúcar bate junto com os líquidos. Então, se a sua receita tem 30 ingredientes, você vai separar líquidos primeiro junto com açúcar, os sólidos por último, fermento é o último de todos.
Sempre. Essa é a regra. Mesmo que em algum preparo tenha alguma diferença, alguma mudança, se você fizer dessa forma, você nunca vai errar, certo? Fermento, a gente coloca no liquidificador apenas para misturar. Não ficamos batendo e depois vamos falar no telefone ou vamos fazer outra coisa e esquecemos a nossa massa lá. De jeito nenhum. A gente só põe, dá ali uma pulsadinha, dá uma batidinha só para misturar o fermento em toda a massa e pronto. Já levamos para a forma untada, enfarinhada e forno. Com relação ao forno médio, sempre. Você vai fazer várias receitas de uma vez. Aí você me pergunta, Karina, eu posso abrir o forno durante o processo de assar, em que um bolo já está assando e eu quero aproveitar e colocar o outro? Pode. Bom, quando você for abrir o seu forno e colocar outra massa, você já tem que estar com a forma já com o bolo pronto, já para levar no forno. O forno é o nosso amigo, então é só você conhecer o seu forno para você ter um bom resultado. Se o seu forno é um pouco mais exagerado, a chama é muito alta, você vai sempre assar no forno de médio para baixo. Se a chama do seu forno é muito baixa, ou você usa um forno elétrico, o forno elétrico é mais fácil porque você controla totalmente a temperatura. Mas se o seu forno tem uma chama baixa, você vai sempre colocar do médio para o alto. Então, você consegue ir controlando. Se você vai olhando lá que em meia hora o seu bolo não cresceu muito e que ele tá mais ou menos igual, o que você vai fazer? Dar uma aumentadinha no forno, porque pode ser que seu forno esteja muito baixo. Com meia hora, o seu bolo já tem que começar, já tem que ter crescido bastante e tem que começar a estar dourando. Então, tem que estar começando a dar aquela coradinha. Se estiver assim, está ok. Se em 30 minutos ele não estiver assim, não precisa abrir o forno para olhar, se por fora mesmo você olha. Se ele não estiver dessa forma, é só você aumentar um pouquinho o seu forno. Se por acaso esse processo estiver muito acelerado, diminui um pouquinho o seu forno. São pequenos truques que vão fazer toda a diferença. Se você for assar várias massas de uma vez, como que você vai fazer? Você vai ajeitar elas na diagonal. Nunca assim, uma do lado da outra. E quando for usar a grade de cima, pôr na mesma altura, pôr na mesma posição. Deixa sempre na diagonal. E quando for usar a grade de cima, você usa na posição contrária. Então, aqui, ó, digamos que eu tenho aqui, né? Tenho 2 bolos aqui na diagonal, os de cima vai ser na diagonal, na posição contrária, tá bom? Por que isso? Ai, Karina, isso é frescura? Não. Isso vai fazer com que o ar quente circule por todo o forno. Se você deixar suas massas, a mesma coisa para assadeiras grandes, se você deixar uma em cima da outra, nas grades, na mesma direção, ocupando todo o forno, o ar não vai circular direito. Então, você tem que deixar um espaço para que ele circule. Então, a mesma coisa aqui. Ele vai circular entre esses espaços e vai ficar com todo o interior do seu forno com a mesma temperatura. Isso é muito importante. Outra dica. Para desenformar o seu bolo, se você tiver untado a forma muito bem, você não precisa esperar esfriar. Você pode desenformar o seu bolo de uma vez. E não precisa a toda troca de bolo. Você tem, digamos que você tenha o seu forno caiba 5 ou 6 assadeiras. E você só tem 5 ou 6 assadeiras dessa forma. Quando você tirar, você não precisa lavar uma por uma para poder utilizar novamente. Até porque o nosso bolo vai sair inteirinho daqui. Você vai ver todas as nossas receitas, ele vai sair perfeito. O que você vai fazer? Unta de novo por cima, que a parte de baixo sempre vai sair bastante do untado. Aqui na parte de cima ainda fica um pouco.
unta de novo e usa novamente. Desde que, se você estiver fazendo um bolo doce, asse de novo um bolo doce, tá bom? Dessa forma, não colocando também, eu não tô mexendo com outra coisa na cozinha, minha cozinha tá aqui só para bolo, eu tenho aqui a minha produção só para bolo. Você pode fazer dessa forma que o seu bolo não vai grudar, não tem problema e você não perde tempo. Você vai fazendo e agilizando todo o processo. Uma dica muito importante sobre fermento. Uma coisa que muita gente não sabe, aqui eu nem vou mostrar, vocês com certeza vão saber qual é a marca desse fermento, mas o intuito não é marca, o intuito é, muitas pessoas não sabem, mas essa tampinha aqui de cima, ela tem exatamente a medida de 1 colher de sopa, ou seja, se você colocar o fermento aqui, e nivelar essa tampinha cheia de fermento, tem exatamente a medida de 1 colher de sopa. Então, não precisa você pegar a colher de sopa, colocar aqui dentro e medir aquela colherona de mãe. É só você fazer a medição aqui na tampinha. Eu testei várias marcas e a maioria delas, a tampinha é assim. Então, você consegue ter exatamente 1 colher de sopa medindo dentro da tampinha do fermento. Isso é bem importante. Outra coisa importante sobre o fermento, nunca guarde fermento na geladeira. Guardar o fermento na geladeira vai fazer com que o processo de fermentação seja interrompido e você, mesmo que o fermento esteja dentro da validade, ele não vai funcionar. A não ser que estivermos falando de fermento fresco, porém, não utilizaremos em nenhuma de nossas receitas o fermento fresco, apenas o fermento químico, que é esse fermento em pó. Ele não pode, em hipótese alguma, ser colocado na geladeira, tá bom? Mais uma dica super importante. Eu tenho aqui medidores de colher, de xícara. É muito bom utilizá-los, tá? E como que é a maneira correta de utilizar esses medidores? Vou mostrar para vocês aqui com a minha farinha. Eu venho e meço, e eu não posso ter essa medida cheia, assim, para cima. O que eu vou fazer? Eu vou passar aqui uma faca ou uma colher, o que seja, e vou nivelar aqui. Se eu nivelei, a medida está correta. Então, aqui é 1 xícara. 1 xícara é assim. 1 xícara não vai ser nem menos, nem mais. É exatamente essa medida assim certinha, tá? A colher, a mesma coisa. Eu não vou ter aqui 1 colher de sopa. A minha colher de sopa é isso aqui, tá? Então, essa é a colher de sopa. Se eu tiver assim, também não é 1 colher de sopa, é menos. Então, a medida correta é essa aqui, tá bom? Bom, com essas dicas eu finalizo a apresentação do nosso curso. Espero que vocês aproveitem. São mais de 15 receitas, nós temos 15 videoaulas, mais 4 aulas que foram gravadas ao vivo, com muitas dúvidas respondidas para vocês fazerem muito sucesso com essas receitas. Todas as receitas super fáceis, super práticas e simples de fazer. Espero que vocês aproveitem o curso, que tenham muito sucesso e, se precisar, contem comigo. Logo abaixo dos vídeos vocês verão um campo para deixar o seu comentário, sua dúvida, para falar comigo, para deixar registrar realmente o que você não entendeu, deixar a sua sugestão, fazer o seu comentário sobre a aula, que com certeza eu vou adorar ver o que você está achando do curso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um super beijo e sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento de bolos da vovó.